Bom dia a todos. Como a nossa aula passada foi de função exponencial teoria, essa vai ser de exercício para a gente fixar mais e para entender como é que caem exercícios de de função exponencial em provas e até no Enem. Então, deixa eu abrir a apresentação para a gente. Para a função do primeiro e do segundo grau, exercícios e de onde eu tirei. 1. Dadas as funções f de x igual a 2 elevado a x quadrado menos 4 e g de x igual a 4 elevado a x quadrado menos 2x, se x satisfaz f de x igual a g de x, então 2 elevado a x é. Então, basicamente, ó, ele te deu duas equações exponenciais, duas funções exponenciais, te falou que x satisfaz f de x igual a g de x. O que significa? Quando você igualar f de x com g de x, o x, você vai conseguir achar o valor de x. E qual que é a pergunta dele? Não é o x, é 2 elevado a x. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é fazer o f de x igual a g de x, igual ele colocou, que está aqui. F de x igual a g de x. O 2 elevado a x quadrado menos 4 igual a 4 elevado a x quadrado menos 2. Quando você só pode... Isso é bom de lembrar de logaritmo. Quando no logaritmo você acha o valor, a incógnita, por exemplo, 4 elevado a 2x, você não pode igualar o x a nada, porque você só pode igualar quando as bases são iguais. Então, no caso de 4 elevado a 2x, eu faria 2 elevado ao quadrado, que é 4, né? Igual a 2x. Aí fica 2 elevado ao quadrado igual a 2x. Quando tem a mesma base, você pode igualar os expoentes. Então, um lado é igual ao outro. Aí o x seria 2. Nesse caso é a mesma coisa. A gente tem 2 elevado a x quadrado menos 4 e 4 elevado a x quadrado menos 2. A base não é igual, não dá para igualar os expoentes. Então, o que a gente faz? Dá um jeito de igualar as bases. Como? 4 é 2 ao quadrado. Então, esse é o próximo passo que a gente faz. 2x ao quadrado menos 4 igual a 2 elevado ao quadrado, que é o nosso 4, elevado a x quadrado menos 2, x. Então, quando... Isso aqui é a propriedade de exponencial. Quando você tem um expoente de expoente, que é o nosso caso, porque aqui é 2 elevado ao quadrado, e esse quadrado está elevado a x quadrado menos 2x. Expoente de expoente, você multiplica os expoentes, simples assim. Então, ao invés de ficar 2 elevado a 2 elevado a x quadrado menos 2x, fica 2 elevado a 2 vezes x quadrado menos 2x. Então, isso aqui nada mais que é 2 elevado a x quadrado menos 4 igual a 2 elevado a 2x quadrado menos 4x. Essa é a minha função. 2, 2, base igual, igual aos expoentes, que é o que ele fez aqui. X quadrado menos 4 igual a 2x quadrado menos 4x. Vamos passar tudo para um lado só para a gente resolver como uma equação do segundo grau, como a gente aprendeu algumas aulas passadas. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. O A é 1, o B é menos 4, o C é 4. Delta, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. 16 menos 16, delta igual a 0. Então, a gente chegou pelo menos em um delta fácil de resolver. Então, fica x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Meu x vai ser menos 4, mais ou menos raiz de 0, que é o nosso delta, sobre 2 vezes 1, que é o nosso a. Então, x vai ser 4 mais ou menos 0 sobre 2, x igual a 2. Esse não é a resposta. A pergunta dele é, quanto que é 2 elevado a x? Então, 2 elevado ao meu x, que é 2, é 4. Então, a resposta é 4. Isso aqui é uma questão que cairia no Enem. É uma questão que não é tão difícil, mas exige alguns conhecimentos prévios para você conseguir fazer ela. É uma questão muito, muito interessante essa. 2. Na função exponencial a seguir, calcule o valor de k e considere uma função crescente. Então, vamos lá.
que é uma função crescente? Quando, no caso de exponencial, né? Uma função crescente é quando o meu A ele é maior do que 1. E o decrescente é quando ele é entre 0 e 1, lembra? Então vamos lá. Aqui, se não me engano, tá faltando 1 elevado a x aqui, ó. Esqueceu. Então, o meu A é 3k mais 16. Esse é o meu A. Então, para essa função ser crescente, o meu A tem que ser maior que 1. Então, basta, do mesmo modelo que a gente fez com os outros exercícios, de funções do segundo grau, principalmente, usar meu conhecimento prévio de que para ser crescente ele tem que ser maior que 1 e aplicar aqui nessa equação. Então, 3k mais 16 é maior que 1. Aqui tá faltando um 3 também. Então, 3k mais 16 é maior que 1. Passa 16 para o outro lado. 3k é maior que 1 menos 16. 3k é maior que menos 15. Passo 3 dividindo. K é maior que menos 15 sobre 3. Então, o meu K, para a minha função ser crescente, ele tem que ser maior que menos 5. Simples assim. 3. Considerando que f de x é igual a 49 elevado a x, determine o valor de f de 1,5. Aí que tá. Isso aqui é como aquela primeira. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que exige conhecimentos prévios. Por quê? Isso aqui é elevar um número. Isso aqui é o que você precisava saber aqui. Elevar um número a uma fração, ou a um número. Porque uma fração é um número decimal do mesmo jeito. Elevar um número a uma fração ou a um número decimal é a mesma coisa que tirar a raiz dele. Isso aí você tem que ter tido esse conhecimento para conseguir fazer esse exercício. Por quê? Ele pede f de 1,5. Então eu vou levar o meu 49 a 1,5. Mas 1,5 é difícil de trabalhar, porque é mais interessante trabalhar com a fração trabalhar com a raiz quando ela está na fração. Então o que a gente faz? Transforma o número decimal em fração. Então, 1,5 é 15 sobre 10. Simplificando por 5, fica 3 sobre 2. Essa é a minha fração. Muito mais fácil trabalhar com ela assim, vocês vão entender por quê. Então, meu f de 1,5 é nada mais que... Percebam que a questão é só isso. Calcule o f de 1,5. Me deu a equação e quer um valor da função. Aqui, o pulo do gato seria saber que elevar uma fração é a mesma coisa que tirar a raiz. Então, f de 1,5 é 49 elevado a 3 sobre 2. O que acontece? Quando você eleva uma raiz, eleva um número fracionário, lembra assim, ó, isso aqui, o 3 é o numerador, o 2 é o denominador. Essa é a minha fração. Para você transformar esse exponencial em uma raiz, é o seguinte, o meu numerador, ele eleva o número que está dentro, e o meu denominador, ele vira o índice da raiz. Então, aqui, 49 elevado a 3 sobre 2 é nada mais que raiz quadrada, que é o meu denominador, que está aqui. A raiz quadrada não se coloca o índice, mas aqui tem um 2 em toda a raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 elevado a 3, que é o meu numerador que virou expoente. Então, f de 1,5 é nada mais que 49 elevado a... nada mais que raiz quadrada de 49 ao cubo. Simples assim. Mas essa questão é muito fácil, só que você tem que saber essa informação de elevar o número decimal é uma raiz. Agora, é nada mais do que fazer transformações matemáticas para a gente conseguir resolver essa raiz. 49 nada mais que 7 ao quadrado. Lembra da questão anterior, que expoente de expoente? Então, aqui é 7 ao quadrado elevado a 3. Expoente de expoente, multiplica. Então, 7 elevado a 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 7 a sexta. Do mesmo jeito que estava aqui, eu consigo fazer aqui, ó. 7 ao quadrado elevado ao cubo é a mesma coisa que 7 ao cubo elevado ao quadrado. Que multiplicando vai dar 6 do mesmo jeito. E esse quadrado com a raiz quadrada, eu corto. Então, raiz quadrada de 7 ao cubo elevado ao quadrado é 7 ao cubo. E 7 ao cubo é 343. Que é o resultado do meu f de 1,5. Não é difícil.
Eu concordo que dá um trabalho, que dá um nó na cabeça mexer com raiz e tal, mas é só não ter medo. Raiz é uma coisa muito simples de se trabalhar desde que você saiba fazer isso, né? 4. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão. Aí te dá a expressão do número de bactérias, que é uma expressão, uma função exponencial. 2.000 vezes 2 elevado a meio t, sendo t em horas. Considerando as condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será 8.192.000 bactérias? Então, o que é isso aqui? Ele quer saber quanto tempo depois do início lá, do meu t igual a zero, né? Quanto tempo depois que eu tenho 8.192.000 bactérias? O N do T não é o número de bactérias? Então, 8.192.000 é o N do T. Então, basta igualar 8.192.000 igual a minha expressão, 2.000 vezes 2 elevado a meio T. O 2.000 está multiplicando 2 vezes meio T. Ele pode passar dividindo, igual está aqui. Então, 2 elevado a meio T vai ser 4.096. 4.096 é nada mais que 2 elevado a 12. Lembra que, desde que se tenha a mesma base em uma igualdade, você pode igualar os expoentes? Aqui isso vale. Do base 2, base 2. Então, meio T vai ser igual a 12. 2 passa multiplicando. T igual a 12 vezes 2, T igual a 24. Então, só depois de 24 horas do início da minha observação, que eu vou ter 8.192 bactérias. Não é difícil. Basta ser cauteloso com as bases e etc. E por fim, um lago um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo o nível de toxicidez T0. Então, esse aqui é a toxicidade inicial, certo? Correspondente a 10 vezes o nível inicial. Então, ó, o T0 é 10 vezes a toxicidade inicial. A vazão natural do lago permite que 50% de seu volume sejam renovados a cada 10 dias. O nível de toxicidez após X dias do acidente pode ser calculado por meio da seguinte equação. Então, ó, o T0 é o inicial. É como se fosse o paciente zero. E essa taxa aqui é a taxa de descontaminação do rio. Por quê? Ele está multiplicando inicial vezes meio, elevado a uma quantidade. Então, à medida que o tempo passa, o nível de toxicidade está reduzindo. Então, ó, considere D o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água necessário para que você retorne ao nível inicial. Sendo log, aí ele te dá o log de 2, ó. Ele te dá o valor de log 2 no exercício. Ele quer que o valor de D igual a. Então, ele quer que. Ele quer o D, que é o número de dias, que é o nosso X, né? Ele quer o número de dias para que o nível volte a ser igual o inicial, a toxicidade inicial. Então, ó, primeiro, aqui ele não falou que o T0 é 10 vezes o nível inicial da toxicidade do rio? Então, a minha toxicidade é o meu T0 sobre 10, que é a primeira coisa que ele faz. Então, ó, primeiro você descobre até onde você quer ir para depois começar a fazer os exercícios. Então, a minha toxicidade inicial, meu T0, ele falou que é 10 vezes a toxicidade normal do rio. Então, para eu voltar à toxicidade normal do rio, eu tenho que dividir o T0 por 10, que aí eu volto ao normal. Então, o meu T0 inicial, onde eu quero chegar, é T0 sobre 10. Eu igualo a taxa de redução de toxicidade, que é a minha equação exponencial. Então, T0 sobre 10, que é onde eu quero chegar, igual a taxa. Nisso aqui, o meu X vai ser a quantidade de dias necessários para, com essa redução, a minha taxa T0 chegar a T0 sobre 10. T0 de um lado, T0 do outro, corta. Então, fica 1 sobre 10 igual a
aqui não é meio? Posso colocar 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 elevado a 0,1x. Beleza, é o que eu tenho até agora. 1 elevado a qualquer número é 1. Então, multiplicando cruzado, fica o 10 vezes 1, 10. O 2 ele também está elevado a 0,1x. Então, 2 elevado a 0,1x multiplicado aqui. Então, a minha função é 2 elevado a 0,1x igual a 10. Aqui onde eu uso log, ó. Nesse caso, não tem outro jeito de eu retirar esse 0,1x do expoente se não usando log. Então, o que eu faço? Eu aplico o log dos dois lados. O log, ele já, quando eu não coloco base nenhuma nele, ele já tem base 10. Então, log da base 10 de esquerda, da parte esquerda, igual a log da base 10 da parte direita. Lembra que a gente estudou lá na aula de função exponencial, teoria, que o log de um número elevado ao expoente é a mesma coisa que o expoente multiplicado pelo log do número? Então tá aqui, ó. Log de 2 elevado a 0,1x é a mesma coisa que 0,1x vezes log de 2. Log de 10 na base 10 é 1. Quando o logaritmando é igual ao logaritmo, quando o logaritmo é igual à base, o log é igual a 1. Então, log de 10 vezes 10, 1. Então, o meu log de 2, ele foi dado no exercício aqui, ó. Log de 2 igual a 0,3. Então, como log de 2 igual a 0,3, fica 0,1x vezes log de 2, que é 0,3, igual a 1. 0,1x você pode colocar como 1 sobre 10. O 0,3 também como 3 sobre 10, igual a 1. Então fica 3 sobre 100, x igual a 1. O 100 passa multiplicando e o 3 passa dividindo. Fica x igual a 100 sobre 3. Então x foi 33, que dá uma dízima periódica. Então, como é um número maior que 33, mesmo sendo pouco, que é 0,3, ele ainda é maior que 33. Então, para de fato conseguir voltar a toxicidade ao nível inicial, que é 1/10 do nível agora, eu vou precisar de 34 dias de abastecimento suspenso para voltar. Essa é minha resposta. Como é um número quebrado e dias não ele pediu o número inteiro de dias, o resultado correto vai ser o próximo número inteiro, que é 34. E terminando assim, nosso exercício sobre função exponencial. Espero ter sanado algumas dúvidas e conseguido ensinar alguma coisa nova para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.